Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje. A Corregedoria Geral da Justiça autorizou as serventias extrajudiciais em geral de todo o Estado a publicar na internet, por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhado, Cartórios Maranhão, todos os atos que anteriormente eram publicados somente em jornais impressos de grande circulação. A consulta aos documentos será gratuita e aberta ao público, podendo os oficiais de registro publicarem por meio eletrônico atos ou editais praticados pelos serviços de notas e de registro. Ok, nós voltamos a conversar agora com a nossa entrevistada de hoje, a juíza Lúcia Helena, da 2ª Vara da Mulher da Capital. Doutora, recentemente a Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações, né? Para ampliar a prevenção e a proteção das mulheres. Quais foram as principais mudanças em relação aos denunciantes, né, e a concessão de medidas protetivas, por exemplo? Isso. Então, a mais recente foi essa que aconteceu já este ano, que foi editada a lei, que autoriza que delegados de polícia, quando o município não for sede de comarca, e policiais também, daqueles municípios que não for sede de comarca e também não existir um delegado de carreira, então essas pessoas também podem expedir as medidas protetivas no sentido de afastar o agressor do lar quando a mulher estiver em situação de risco, urgência, risco à integridade física ou à vida mesmo. Então isso vem como, assim, foi colocado no sentido de uma ampliação a essa proteção. Mas as pessoas, os operadores do direito se divergem nesse entendimento. Por quê? Essa medida, principalmente assim, do meu ponto de vista, essa medida de afastamento do lar é a medida mais eficaz, porque se o casal, as pessoas, a mulher e o agressor estiverem no mesmo ambiente, no mesmo lar, é importante que o Estado entre e afaste aqueles dois, porque pode acontecer uma situação que pode ocasionar uma violência mais séria, até um feminicídio. Mas é uma medida de extrema cautela. Por isso é que eu entendo que isso deveria ser somente os juízes. Então, até por eu entender que fere o princípio da reserva legal, ou seja, que esse tipo de medida, por atingir a liberdade, no caso do agressor, né, isso aí precisa passar pelo crivo do judiciário. Então, nesse ponto, eu questiono essa alteração, mas a maioria entende que é uma proteção a mais à mulher. Mas precisa muita prudência, porque os policiais, na maioria dos casos, eles não possuem a capacitação em gênero, violência de gênero, para poder entender todo um contexto que existe naquela situação, que envolve uma família, às vezes, criança. É uma situação delicada, né? Muito delicada. Hoje, aqui na capital, são 8 oficiais de justiça que cumprem, aqui no município de São Luís, essas medidas de afastamento do lar. Agora, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, teve uma mudança com relação a essa questão da denúncia, né? Antigamente ficava restrito somente à mulher. Agora, qualquer pessoa pode denunciar, né? Não, essa é violência. importante. Isso tem ajudado, porque não fica restrito somente à mulher que está sofrendo, está passando por essa violência. Quer dizer, um vizinho pode denunciar, alguém da família pode denunciar. E até importante, porque isso é importante, a gente tem que se importar com a pessoa que está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso familiar, com o nosso amigo. E se tiver a situação acontecendo, é uma obrigação de todos fazer a comunicação, chamar a polícia, e a polícia, sim, conduz a situação toda. Agora, para as medidas protetivas de urgência, que são essas medidas de proteção, é a mulher que tem que se dirigir e formular esse pedido. É de acordo com o convencimento dela, que ela pode ir. Muitas vezes as mulheres, elas fazem o pedido da medida protetiva e às vezes até no mesmo dia elas fazem a desistência desse pedido. Então, é uma faculdade que a lei dá à mulher, mas a mulher tem que entender que essa medida ela é muito importante, ela é muito eficaz, no meu ponto de vista. A medida protetiva vem exatamente para preservar a integridade física e a vida dessa mulher. Então, se ela não se valer desse instrumento, ela pode sim ser vítima de uma agressão mais séria. Só para você ter uma ideia, aqui em São Luís, desde 2018 até este ano, 2019, as últimas mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não se dirigiram anteriormente à Casa da Mulher para requerer a medida protetiva de urgência. Todas aquelas que se dirigiram, se foram e que receberam as medidas protetivas, elas estão vivas. Agora, aquelas que vieram
a óbito por feminicídio, elas não tinham medidas protetivas. Então, por isso é o nosso interesse de divulgar a importância das medidas protetivas de urgência. Pois é, e doutora, a gente está amargando um momento tão difícil. Hoje eu estava lendo alguns noticiários colocando o estado do Maranhão como campeão em feminicídios. Um número exorbitante, já chegou a 28 somente este ano. É uma triste realidade, não é? Doutora? E o Judiciário já lançou tantos projetos, né? Tantas ações, semanas. São campanhas, né? Nós, membros do Judiciário, aqui no Maranhão, nós estamos fazendo campanhas constantemente, permanentemente ali, pelo menos aqui em São Luís, eu sei que outros colegas pelo Maranhão todo que estão fazendo campanhas de sensibilização da sociedade e campanhas de prevenção mesmo, para a divulgação das medidas protetivas, porque a gente entende que não é um trabalho só de aplicar a lei, esse trabalho tem que envolver toda a comunidade, para que a gente consiga efetivamente enfrentar a violência. Aqui em São Luís, eu atribuo essa nossa conquista de redução do índice, né, dessa criminalidade, porque nós estamos experimentando essa redução aqui em São Luís, em virtude da integração dos órgãos ali na Casa da Mulher Brasileira. É direto, o contato é feito assim, tanto fisicamente, porque estamos todos os órgãos lá, mas também a nível de internet, conectados mesmo. Nós estamos usando a tecnologia a nosso favor e nós estamos conseguindo. Tivemos a redução de 2017, foram 8 feminicídios aqui no município de São Luís. 2018 nós reduzimos para 5 feminicídios. Então, eu particularmente acredito que isso se dá não a um órgão, mas à integração de todos esses órgãos. E qual é o tempo aproximado, a partir do momento que a mulher denuncia até a medida, né? Medida de urgência ser deferida? Por lei, essa mulher, numa situação de violência, ela pode se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, uma das delegacias que estão funcionando, uma das delegadas que estão funcionando, estão trabalhando na Casa da Mulher Brasileira e fazer o requerimento lá, um formulário das medidas protetivas. Ela não precisa levar testemunhas, não precisa levar sequer documentos, porque a lei abre essa possibilidade. Numa situação de urgência, a mulher pode sair de casa mesmo e, sem documento, registrar esse pedido de medidas protetivas. Então, a partir daí, a autoridade policial tem 48 horas para mandar para a autoridade judiciária e os juízes possuem 48 horas para expedir, para conceder ou não a medida protetiva de urgência. Você tem agilidade. Sim. E às vezes até em 24 horas. Não, e agora nós temos o sistema PJE, a delegacia ela deixa encaminhar o processo, né, o pedido para a nossa unidade, em 15 minutos a 30 minutos nós temos condições de expedir a medida protetiva de urgência. Entendeu? Então, a gente tem condição de formar todo esse sistema de proteção. E aí, uma vez concedida, entregue a cópia para a Patrulha Maria da Penha, essa patrulha, ela faz essa fiscalização. Então, a partir desse momento, aquela mulher está sob a proteção do Estado. Só para lembrar, né, ao nosso público que a Casa da Mulher Brasileira funciona na Avenida Carlos Cunha. Ali no Jaracati, próxima à cabeceira da ponte Bandeira Tribus. A mesma avenida onde fica localizado o Fórum de São Luís. Recentemente, doutora Lúcia, a Segunda Vara da Mulher lançou o projeto Empoderarte, como forma de fortalecer o combate à violência contra a mulher. Como é que funciona esse projeto? Então, esse projeto surgiu de uma vontade, né, de se trabalhar com a mulher, que aquelas que estão em atendimento por algum dos órgãos da casa e aquelas moradoras do entorno da casa. Exatamente nesse sentido de dar sustentação, dar melhor tratamento, porque a mulher, quando sofre a violência, ela se vê, né, fragilizada. Então, é um fortalecimento que a gente quer fazer com essas mulheres. E, assim, trabalhando exatamente com a dança, que é um instrumento, né, que é, como diz, né, a dança alimenta o corpo e a alma da mulher. Então, dos homens também, né? Sim. Mas assim, a gente quer destacar isso como instrumento mesmo, de fazer o bem para aquela mulher, para que ela se sinta fortalecida e que possa realmente enfrentar a situação que ela está vivendo e que possa, em breve tempo, né, sair dessa situação restabelecida, restaurada e tocando a vida para adiante. Então, esse programa, que é o Empoderarte, vai ser realizado na
Casa da Mulher Brasileira, haverá aula de dança. Primeiramente, nós vamos começar com dança do ventre, vamos fazer dança de cigana, Olha, dança de salão e o zouk. Maravilha. São profissionais, né, que estão em parceria conosco e que vão oferecer esse projeto, isso gratuitamente. ele é só direcionado para as mulheres que estão nessa situação? Não, pois pode não participar? só para as mulheres que estão nessa situação em atendimento na casa, mas a gente resolveu estender para o entorno da casa, porque ali nós temos um bairro, temos um prédio ali logo atrás, né, de moradia, e a gente tentou limitar, porque algumas mulheres têm dificuldade de transporte, a gente entende isso, então por a gente estar começando, como é a primeira edição, fazer bem localizado. Quando né? é que vai começar? Pois é, nós já fizemos o período de inscrição, nós já estamos com a turma formada, a previsão é até o dia 16 de agosto. Fazer uma vez por semana, uma aula de mais ou menos 2 horas de duração, até o final do ano, para a gente tentar uma ótima fechar iniciativa, e né? avaliar. Até para valorizar as mulheres. Sim. Né? Eu estive é lá muito no bom. lançamento do Foi. projeto, fizemos a cobertura. Foi muito né? bonito, Já deu para a né? gente perceber o tamanho da vontade das pessoas e ali, foi porque está todo bonito. mundo engajado, né, doutora? Isso, os é um projeto profissionais. que envolve, né, professor de dança, tem todo um corpo de profissionais ali que trabalha com isso. Toda a né? Muito sociedade, bonito o projeto. né? Em Isso, prol de um muito bonito bonito. projeto. Eu gostei, É assim. interessante que você realmente, a pessoa realmente se sente acolhida. E esse que eu acho que é o fundamento principal. Porque, né? como eu disse, é um trabalho de prevenção. Sim. Nós estamos nesse momento anterior. As outras varas criminais trabalham depois do crime acontecido, apurar se vai ser julgado, condenado ou não. Nós estamos no momento de sensibilização e prevenção, proteção dessas mulheres. Então, Ok. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, suas considerações finais. Então, as minhas considerações são essas. Só parabenizar vocês pela realização dessa entrevista. Para mim é uma grande satisfação, como eu venho dizendo. Eu estou tentando ocupar a maior quantidade possível de espaços, né, como esse, de levar informação para as mulheres que realmente precisam e aquelas pessoas que não estão precisando, que pelo menos repassem, sejam multiplicadores dessas informações. Obrigada. Ok, doutora. Tá, ok, Muito doutora obrigado pela sua Lucelena, participação. muito obrigada pela sua Obrigada, eu que participação no nosso agradeço. programa. Então, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Aproveite bem a semana. Tchau, tchau.